Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz atualizações sobre Gabigol marcou gol mais uma vez contra o Vasco e causou nas redes sociais citando algo relacionado ao Corinthians. Falo também sobre os números do Flamengo e de Marcos Braz afirmando ou revelando os planos do Fla sobre reforços. Bora te atualizar também sobre a situação de Matheus Henrique, o volante do Sassuolo, decidiu que jogará no Brasil. Falo ainda sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, tem detalhes do sorteio da Libertadores e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Ótima semana para todo mundo que acompanha. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e comentar sobre o que quiser, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação vem do exterior. Vinícius Júnior foi eleito pela UEFA como o melhor jogador da Champions League, algo natural diante de toda a bola do atacante brasileiro. Queria destacar também a seleção da Champions, que teve o goleiro Kobel do Dortmund, a zaga com Carvajal, Rüdiger, Hummels e Madsen, o meio campo com Sabitzer, Vitinha, muito bom jogador português do PSG, e Bellingham na frente, Phil Foden, Harry Kane e Vinícius Júnior. E você, faria alterações ou tá boa essa seleção? Bora contar também que o Real Madrid anunciou a chegada de Kylian Mbappé. Mas só para você entender o tamanho do Real Madrid, a contratação de alguém como o Mbappé rendeu uma nota de apenas 3 linhas. O Real Madrid informou da seguinte maneira, abre aspas, o Real Madrid e Mbappé chegaram a um acordo que fará dele jogador do Real Madrid pelos próximos 5 anos, fecha aspas. Para completar, Vila Real tem interesse no lateral direito Bustos, do Internacional. O clube espanhol ainda não fez uma oferta oficial, mas prepara essa proposta para os próximos dias. Quero contar também que o Valladolid, time de Ronaldo Fenômeno, perdeu o título da segunda divisão do Campeonato Espanhol. A equipe era líder da segunda divisão até a rodada desse final de semana, a última, mas acabou perdendo por 2-1 para o Tenerife e foi ultrapassado pelo Leganés. No final das contas, o Leganés terminou com 74 pontos, o Valladolid com 72. De qualquer forma, esses dois times garantiram acesso à elite do futebol espanhol. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto colocados da segunda divisão vão participar de um playoff, valendo mais uma vaga na primeira divisão. Hora de falar sobre o sorteio da Libertadores da América. Às 13 horas dessa segunda-feira ocorreu lá em Luque, na sede da Conmebol, o sorteio do mata-mata da Libertadores da América. E dá para dizer que quem se deu bem nessa história foi o River Plate. Logo o River Plate que vai ter a oportunidade, se chegar à final, de fazer o jogo em partida única no seu estádio. O Monumental de Núñez foi escolhido para sediar a decisão da Libertadores dessa temporada. Por que o River se deu bem? Porque ele pega o Talleres nas oitavas de final e pega o vencedor de Júnior Barranquilla e Colo-Colo nas quartas. Ou seja, o River Plate só vai ter confronto com o brasileiro numa eventual semifinal. E Flamengo e Palmeiras, que têm sido os brasileiros com mais títulos nas últimas temporadas, estão do outro lado da chave. Os prováveis adversários do River Plate numa eventual semifinal são Atlético Mineiro e Fluminense. O Atlético Mineiro recebe o São Lourenço na fase de oitavas e pega provavelmente o Fluminense nas quartas, se o Fluminense passar de um confronto contra o segundo colocado do grupo do Grêmio, que pode ser o Grêmio, o Huachipato ou até o Strongest. Do outro lado da chave, muita dificuldade. Palmeiras e Botafogo foram os mais azarados. Eles se enfrentam nas oitavas de final e o vencedor desse confronto pega provavelmente o São Paulo nas quartas de final. Não bastasse tudo isso e o Flamengo se desenha como adversário numa semifinal. O Fla que pega o Bolívar nessa fase de oitavas de final, passando pelo bom time boliviano, tem pela frente o vencedor do confronto entre Peñarol e o primeiro colocado do grupo C, que pode ser o Strongest ou o Grêmio. E você, quem acha que se deu bem? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Deixa eu falar sobre o André Franco, meio-campista de 26 anos de idade. O André está tentando cavar uma vaga no futebol brasileiro há algum tempo. Na janela de janeiro, esteve em negociações com o Flamengo. Também não houve acordo. Alguém que perdeu espaço no Porto, clube que o revelou, temporada de pouca utilização. Ele está em busca de um novo clube, até porque seu vínculo com o Porto se encerra em junho e não haverá qualquer possibilidade de renovação do contrato. Hora de notícia exclusiva sobre Matheus Henrique, o Mateuzinho, volante de 28 anos de idade, que pertence ao Sassuolo. Jogador revelado no Grêmio, enorme potencial. O Sassuolo caiu da primeira para a segunda divisão no futebol italiano e eu perguntei para o Fábio Melo, empresário do atleta, se existe alguma chance de o Mateuzinho ficar na segunda divisão no futebol italiano. A resposta foi não. Depois perguntei ao empresário qual deve ser o caminho do Mateuzinho. E a resposta é bem interessante, abre aspas, estávamos na dúvida em relação ao retorno ao Brasil, mas agora temos convicção de que esse é o melhor plano,
fecha aspas. Ou seja, o Mateuzinho e seu empresário estão decididos a fechar com um clube brasileiro. É óbvio que não é uma negociação fácil, certamente o Sassuolo vai pedir uma quantia financeira boa, esse valor não está fechado, as tratativas com o Sassuolo ainda nem começaram, para entender quanto o time italiano vai pedir. O investimento feito para contratá-lo foi de 11 milhões de euros, 4 milhões de euros por um empréstimo e mais 7 milhões de euros para aquisição em definitivo. Posso assegurar para vocês que já existiram várias sondagens de clubes brasileiros. Operação não é simples, vai custar dinheiro. 4, 5, 6, 7 milhões de euros, tudo isso ainda vai ser debatido com o Sassuolo nos próximos dias, mas existem interessados. Bora falar agora sobre Gabigol, que fez as pazes com os gols, ou com o gol, começou a aparar arestas com torcedores do Flamengo, depois daquele episódio em que ele vestiu a camisa do Corinthians, mas o Gabigol não se dá jeito mesmo, né? Ele usou as redes sociais para causar ainda mais polêmica, bora de acordo com a ordem cronológica das coisas. O Gabigol começou a partida contra o Vasco nesse domingo no Maracanã no banco de reservas e parecia que seria mais um jogo em que ele não entraria, ficaria no banco de reservas como já havia acontecido nos 2 últimos confrontos do Fla. Até que no finalzinho da partida o Tite decidiu colocá-lo em campo, somando o tempo em que ele teve no tempo normal e mais os acréscimos, o Gabigol jogou 11 minutos e conseguiu marcar o 6º gol da goleada por 6-1 contra o Vasco. Beijou a camisa, o escudo, fez uma série de reverências ao torcedor e os rubro-negros que estavam no Maracanã, que vários deles o vaiaram, depois festejaram o gol e pareciam estar começando a aceitar o pedido de desculpas do Gabi. Mas o atacante, que adora se meter numa polêmica, usou as redes sociais depois do jogo para festejar o gol. Ele postou uma foto marcando o gol e tal. Só que a segunda postagem nesse mesmo feed acabou por registrar uma mensagem. A mensagem diz o seguinte, abre aspas, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos, fecha aspas. Mensagem bonita, importante. Só que essa mensagem de Corinthians, que está super associado ao Corinthians. Então muita gente entendeu que era mais uma deixa do Gabigol para citar o Corinthians, o mesmo que ele vestiu a camisa outro dia e que lhe causou uma multa, a perda de 10% do salário, além de uma enorme insatisfação do torcedor rubro-negro. Você acha que está tudo normal? Bobagem? Não tem nada a ver? Ou você acha que o Gabigol mais uma vez causou? Use espaço para comentário, eu quero muito saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Flamengo e as contratações. Marcos Braz foi perguntado, depois do 6-1 diante do Vasco, a respeito de 3 nomes. Danilo, Oscar e Michael. E o Marcos Braz, bem a seu estilo, despistou sobre os 3 reforços. Começou falando sobre Oscar e Danilo, abre aspas. Nunca teve nem Danilo, nem Oscar. Todo jogador que seja qualificado e que a gente possa analisar, a gente analisa e vê. Mas é muito ruim falar que não tem interesse jogador A, B ou C. Você meio que desqualifica o jogador e isso não é papel de dirigente do Flamengo. O que eu posso falar é que nunca teve nada em relação a esses 2 jogadores, fecha aspas. Só uma parte aqui, na declaração do Marcos Braz, ele falta com a verdade. O Oscar negociou por 3 janelas consecutivas com o Flamengo. Chegou a vestir a camisa do Fla e enviar para um amigo. Repercussão gigante. Ele tinha tudo acertado com o Flamengo, só não fechou com o clube porque o Xangai SPG, que virou Xangai Port, acabou por melar a negociação. Então ele falta com a verdade quando ele diz que nunca teve nada. E o Braz prossegue. Posso falar que são 2 grandes jogadores. Já sobre o Michael, não houve nada, absolutamente nada, fecha aspas. A informação que eu tenho também é diferente. Recentemente, uma pessoa do Flamengo quis entender o atual momento do Michael. Isso porque ele tem contrato com o Al Hilal somente até janeiro do ano que vem e já foi procurado pelo Cruzeiro com proposta oficial. O Flamengo sondou para saber, você vem mesmo? Se você vier, a gente gostaria de conversar, porque não gostaríamos de ver você atuando por um outro clube brasileiro. O Braz faz o papel dele de tentar despistar, de tentar minimizar para não criar expectativas e depois frustrar o torcedor. Só para completar em relação ao rubro-negro, com a vitória diante do Vasco, o Flamengo aumentou a sua invencibilidade diante do seu maior rival. Última derrota em Campeonato Brasileiro em 2015. São 7 vitórias e 4 empates no período, 11 partidas sem perder, 76% de aproveitamento dos pontos, 26 gols marcados e 10 sofridos. E você, que pensa sobre tudo que eu contei, usa o espaço para comentário. Fala, nação rubro-negra.
Hoje temos novidades importantes sobre o nosso Mengão, especialmente em relação ao próximo jogo contra o Grêmio. Infelizmente, teremos alguns desfalques de peso no elenco, e vou te contar todos os detalhes. Então, já se inscreve no canal, deixa o like, e vamos juntos nessa! Infelizmente, o Flamengo não poderá contar com Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vina no próximo jogo contra o Grêmio, no dia 13 de junho, pelo Campeonato Brasileiro. Esses 4 jogadores se apresentaram à seleção uruguaia nesta segunda-feira, dia 3 de junho, e vão ficar concentrados com o grupo para a Copa América. Embora a seleção uruguaia viaje para os Estados Unidos para um amistoso contra o México, o quarteto do Flamengo não foi relacionado para essa partida. Eles ficarão treinando em Montevidéu se preparando para o torneio. A diretoria do Flamengo até tentou fretar um avião para trazer os jogadores de volta, permitindo que estivessem disponíveis para a partida contra o Grêmio, marcada entre o fim da data FIFA e o início da Copa América. No entanto, a Federação Uruguaia negou a liberação dos atletas, mantendo-os focados na preparação para a competição. Além dos uruguaios, Pulgar também será desfalque. O volante foi convocado pela seleção chilena para um amistoso contra o Paraguai no dia 11 de junho e também participará da Copa América, que começa no dia 20 de junho. A Federação Chilena também não liberou o atleta. Para complicar ainda mais, o técnico Dorival Júnior tem 2 jogadores na lista de espera da seleção brasileira, Fabrício Bruno e Pedro. Se algum dos convocados do Brasil precisar ser substituído, esses 2 podem ser chamados. Então, nação, a situação é complicada, mas sabemos que nosso Mengão é gigante e vai superar mais essa. Mesmo com esses desfalques importantes, confiamos na força do nosso elenco e no apoio da nossa torcida para conquistar mais uma vitória. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Vamos juntos apoiar o Mengão sempre. Saudações rubro-negras e até a próxima!